Quem é corajoso para ler os textos de hoje sem tremer, sem ficar com medo, sem ter pesadelo à noite depois? Quem que não lê faz tempo? O Elton? É? Ah, o Elton? O Elton vai ter que ler. O Elton vai ter que ler com voz de locutor. Só que o Elton chegou. Como são os demônios? Sua natureza é imoral. Os demônios são chamados de espíritos imundos, espíritos malignos e forças espirituais do mal. Isso, a gente já viu que anjos são espíritos. Já viu que a natureza dos anjos é uma natureza espiritual, eles não têm corpos. Agora, a Bíblia, quando ela fala de demônios, muitas vezes ela descreve como espíritos imundos. Abre lá em Mateus 10, 1. Alguém lê? Chamando seus 12 discípulos, deu-lhes a autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Bem, Lucas 4, 33. Pode ler. Na sinagoga havia um homem possesso de um demônio e de um espírito imundo. Ele gritou com toda a força. Isso. Nesse texto até fica bem claro, né? Demônio, vírgula, né? Acho que tem uma vírgula aí, né? Um espírito imundo. Quem é o espírito imundo? O demônio. E por que isso, espírito imundo? Por que essa descrição? O que é isso? Espírito imundo. Eles não se tomam banho? Cheiram mal, alguma coisa assim? Qual é o sentido disso? Eles não chegam de enxofre. Cheiro de enxofre. Será que é isso? Por que espírito imundo? Mas ele é confessado, Oi? mal confessado, abusado. Isso. Cheira mal pra gente falar assim. Aham. Qual é? Boa noite. Qual é o oposto de imundo? Limpo. Quem é limpo? Espiritualmente falando. Quem é 100% limpo, espiritualmente falando? Deus. Deus é limpo. Os demônios são espíritos. Está bem no comecinho aí, viu? Os demônios são espíritos imundos, ou seja, eles espiritualmente, a sua existência, a sua essência é uma essência suja. Não tem limpeza nesse. Enquanto Deus é 100% limpo, 100% puro, os demônios são 100% sujos. Ah, mas será que não tem uma bondadezinha dos demônios? O que vocês acham? Não, não tem. Zero teor de bondade. Não tem bondade. Está lá na embalagem dele. Zero bondade. Né? Então isso é por isso que eles são chamados na Bíblia de espíritos imundos. O que mais? Eles são espíritos malignos. Lucas 7, 21. Alguém pode ler? Naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos,
Vocês notaram que tem uma diferenciação entre pessoas que têm doenças físicas. Depois a gente vai ver que existem doenças físicas causadas pelo diabo. A gente vai ver isso nos próprios evangelhos, isso acontece. Mas aqui vocês notaram que tem uma diferenciação. Jesus curou pessoas de males físicos e curou as pessoas que estavam com espíritos malignos. Maligno é fácil, né? A gente não precisa ficar discutindo o que é maligno, né? Maligno é porque é ruim, faz o mal, pensa o mal, planeja o mal, age de forma maldosa, né? Eles só fazem isso realmente, essa é a natureza deles. Forças espirituais do mal, Efésios 6:12. Pode ler. Pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra o dominador desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões. Esse versículo ele é bem interessante, né, para a gente pensar no sentido que ele realmente tem. A nossa luta não é contra a carne e o sangue. O que significa isso? Isso, a nossa luta não é Contra seres humanos. contra seres humanos. Não é contra seres humanos. Olá, boa noite. Isso aí foi Ainda por cima está súbita. Ainda por cima. A nossa luta não é contra os seres humanos, Por que a nossa luta não é contra os seres humanos? Antes de a gente entrar no aspecto que Paulo vai trazer contra forças espirituais do mal, por que a nossa luta real não é contra seres humanos? Que tipo de luta o cristão enfrenta realmente, de fato? A nossa luta é no nível espiritual sempre. Sempre é no nível espiritual. Embora na história do cristianismo, se você olhar lá para trás, os cristãos muitas vezes como cristãos, entre aspas, né, a cristandade, né, aqueles que se denominavam cristãos, muitas vezes lutaram, empunharam bandeiras contra pessoas, as cruzadas. Lembra das cruzadas? Né, que eles queriam expulsar lá os muçulmanos lá de Jerusalém, eles saíram lá da Europa, naquelas bandeiras com a cruz e tal, matavam gente. Né? Isso é uma certa confusão, uma grande confusão. A nossa batalha diária é em relação a coisas espirituais. O nosso combate. Agora, Paulo aqui está evidenciando que existem forças poderosas, ele está mencionando aqui, forças espirituais do mal. A gente já viu que existem anjos que atuam em nosso favor, a gente já viu isso. Eles são servos de Deus e foram colocados a serviço daqueles que vão herdar a salvação. Eles são poderosos e eles nos ajudam. Agora, por outro lado, existe uma legião, existe um batalhão de demônios que estão contra nós. Como eles agem,
detalhes, aí é que nós temos que tomar certos cuidados. Por quê? Porque existe uma linha teológica que só se fala numa coisa: batalha espiritual. Batalha espiritual. Batalha espiritual. Vamos guerrear, vamos guerrear com oração. Já ouviram essa frase, esse chavão, né? A gente deve guerrear com oração. Sim, a gente deve guerrear com oração. A oração é uma arma que nós temos. Mas a gente não deve levar isso num sentido de que a nossa oração em si, a oração em si, ela tem um poder para combater forças espirituais. Ou o meu jejum, ou seja lá o que for que eu faça. Como é que nós combatemos esse combate, essas forças espirituais do mal? Antes da gente responder isso, a gente tem que responder uma outra pergunta: como é que essas forças espirituais realmente agem? Como é que elas agem contra nós? Como é que os demônios agem contra os crentes? Ou contra o que os crentes fazem? Como é a ação deles? Primeira pergunta é que ele fica esperando a oportunidade, né? Fica Redor. ao redor esperando a oportunidade para atacar. Então, conforme a minha atitude, ele vai aproveitar delas para me atacar, no caso, né? Eu estou pensando também em graus de estudos do espírito, né? Seria o contrário disso, como que eu faço, é uma forma de combater a ação, né? Eu creio que o domínio, a mansidão, né? Contra aqueles. O próprio Pedro diz: resistam ao E diabo, e ele fugirá de vocês. Interessante isso. Qual que é a nossa arma então? Nossa resistência. E nesse capítulo de Efésios, Paulo diz que essas lutas espirituais do mal, elas vão ser combatidas com um certo equipamento, não é? Como se chama? Como Paulo dá que nome Paulo dá? Armadura de Deus. Por que ela é a armadura de Deus? É isso que as pessoas não prestam atenção. Porque são coisas que Deus nos dá. Não é a nossa força. E nos protege, né? E nos protege. A armadura ela protege. Oi? Protege das ciladas. Isso, nós vamos falar das ciladas também. Agora, é muito importante a gente olhar desse ângulo. Por quê? Não é o nosso caso aqui, mas nós temos que saber que no meio evangélico, quem andou lá pela Assembleia sabe como é isso aí. Não tem muita história de que o diabo fez não sei o quê, e a pessoa viu tal coisa, e o diabo aprontou não sei o quê, e o diabo foi lá e derrubou um negócio no chão, e as pessoas contam aquelas histórias de terror, aquelas coisas. E isso tudo, na verdade, eu acredito que é uma estratégia do próprio diabo para que as pessoas fiquem pensando que ele fica perdendo tempo, atacando as pessoas dando susto. Né? Eu me lembro quando a gente se converteu, né? A gente ouvia na própria IECA pessoas que tinham vindo do meio pentecostal dizer: eu acordei de madrugada, tinha sangue na parede. É porque eu estava evangelizando tal pessoa e agora o diabo está me atacando. O diabo está me atacando. O diabo ataca uma pessoa fazendo ela ver sangue escorrer da parede. Claro que isso é uma ação do inimigo, mas isso não é a ação principal dele. Não é isso que vai fazer com que a pessoa realmente tropece. Não é isso que o texto diz quando diz que ele está andando ao redor e que ele está armando ciladas, que é a sua estratégia, que é o seu modo de agir. Né? Então, aí o que a pessoa faz? Ela vai tentar combater o evento. Né?
aí tem que ir lá, não sei quem orar, e tinha gente que se prestava a isso, né? Ia lá orar na casa, no local, como a gente depois virou brincadeira isso aí, né? Lá na Redenção tinha essa brincadeira, né? No local, tem que ser no local, né? Então, alguém tinha que ir lá, tinha que ser ali, né? Tinha que ir lá fazer, de preferência, o líder, ou aquela pessoa que se prestava a isso, olhava lá para a parede, fazia lá as repreensões e tudo mais. Essas são as áreas meio complicadas aí, né? Quando se fala de mal aqui, é um mal num nível muito mais profundo do que isso, do que ficar dando sustinho, do que ficar fazendo espécie de, como se fosse filmes de terror, né? Que é a imagem que os incrédulos têm, né? Aquela imagem do diabo, todo ele é sempre um ser assim, né? Todo esquisitão, né? Tem um rabo, tem não sei o quê, tem uma cara de inseto. Eu acho que foi o meu. Ah, não foi o meu, não. Pensei que era o meu. Eu quase deixei o meu, mas eu pensei, acho que foi o meu, não. Lembrei que eu pus lá. Ok, continuando então, letra B. Seus poderes, sua força. Às vezes, os demônios podem exibir força sobre-humana ao possuírem corpos humanos. O endemoniado gadareno quebrava suas cadeias e grilhões, e os filhos de serva foram espancados por um homem possesso. Isso, vamos lá para Marcos 5, versículo 3. Gadara, o Gerasa, né? Ali tem uma região que fica próxima ali ao Mar da Galileia, né? Jesus tinha ido para aquelas bandas lá e diz o texto aí, alguém pode ler? Esse homem vivia nos sepulcros. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia atendê-lo, nem mesmo com comida. Isso. Bom, aqui foi poupado o texto todo, né? Para a gente não ficar lendo todo o texto. A gente vai entender pela narrativa que esse homem estava possesso de demônios. Jesus vai, expulsa os demônios vão lá para os porcos e tudo mais. Agora, o detalhe aqui é que esse homem, o que acontecia quando ele era preso? Concorrentes? Oi? Quebrava. A gente ouve muitas histórias, né? O pessoal que frequenta essas religiões afro, né? Onde tem aquelas possessões ali, né? A gente ouve histórias terríveis das pessoas comerem vidro, por exemplo. É coisa assim inimagináveis para um ser humano, né? Você já viu alguma história assim, não? O pessoal toma uma garrafa de pinga, já viram? Quantas vezes? Hã? Vai ficar bêbado. O detalhe é que eles não ficam bêbados, né? Já viu isso? Já viu? Eles não ficam bêbados. Não ficam. Por quê? Porque o demônio atua de uma forma tão poderosa que o próprio efeito do álcool, o efeito que deveria fazer, não faz na pessoa. Muitas vezes as pessoas vão tentar pegar um homem que está possesso e ele joga um para um lado, joga um para o outro. Eu vi uma cena uma vez dessa numa escola que eu estudei. Diziam que ele tinha problemas mentais, né? E foi uma ambulância lá para buscar. E virou para nós, que a gente era adolescente, que virou comédia, porque eles tentavam colocar o cara dentro do camburão e eles pegavam em 2, 3, e pá, jogavam o cara para o lado, o cara caía, ia 2, 3, pegavam, pá, e ninguém. E depois, quando eles estavam empurrando, ele se punha na porta
Mas mesmo que nem o Golias, a gente quer botar ele dentro da casinha e abre as pernas assim, não quer ir, né? Só que ele é fraquinho, a gente empurra e ele vai, né? E o cara não, o cara jogava assim e foi, olha, tiveram que juntar muita gente para segurar e dominar e colocar o cara ali. Uma vez eu vi um lance assim também na frente da casa das suas lá, uma vez a frente da mãe morava lá, tinha muitos anos atrás, e uma delas lá também foi construída, até chegar, chamou os pastores aí, os pastores são chamados pastores nessa hora. E ela falava assim com voz de homem, não era? Sim, não era a voz dela. E não é aquele estouro, não sei se tem curiosidade, estourou o transformador da rua ali, estourou e faltou luz na rua. Eles falam em línguas, por exemplo. Mas falando com uma voz assim, que estava bem, era ela mesmo. E todo mundo se quer de casa, ninguém vai sair, Agora, isso é espantoso. Isso não deveria nos espantar, porque a gente já viu que os anjos, em geral, os anjos são poderosíssimos. E eu digo para vocês, se não fosse o controle de Deus, eles fariam coisa muito pior que isso. É que Deus não permite. Os anjos estavam aí matando gente. Bom, na verdade, muitos acidentes tem por aí, porque ele obteve o visto de Deus lá. Muita gente morre, né? Quantos coqueiros é essa gente que está nessa vida por aí, né? O diabo realmente toma conta da vida dessas pessoas e as leva. E ele se diverte com isso. Isso daí para ele é um néctar, né? Destruir a vida humana, destruir as pessoas, né? Agora, se Deus não controlasse, ele faria coisas muitíssimo piores, né? Por quê? Você imagina a força, o poder que tem o demônio. Você não tem como medir isso. Por isso é que esses exorcismos que a gente assiste na televisão, eles são bem fora da realidade, né? Bem fora da realidade mesmo, né? O diabo se submeter daquela forma como ele se submete, eu já testemunhei cena semelhante acontecer justamente no ambiente dessas religiões lá, onde uma entidade, vamos dizer assim, vamos levar para a linguagem militar, né? Onde o sargento chega para o soldado lá e diz: fica quieto aí, né? O demônio maior falando para o demônio menor, né? Mais graduado, né? Ó, você aí, tal, o cara estava rugindo, estava lá, e a pessoa toda torta lá e tal, de repente ele, fica quieto aí, tal. Fica mansinho, senta, junto, né? Aí fica quietinho lá e tal, né? Aliás, no retiro, isso da Maranata, eu paguei um mico, né? Mas eu ia dizer mais para você que não precisa procurar essas coisas, você me tem 24 horas. Isso, porque a Pastor Mário, que é o pastor de Nova Petrópolis, teve um evento interessante na casa dele. E o diácono da igreja ligou para o pessoal que estava lá no retiro para passar isso daí, que o pessoal não sabia. E isso daí acabou virando esquete, né? E o cara, pastor, falou para mim, né? Não sabe da maior, mas acho que nós vamos ter uma esquete aqui. Quando ele me contou, eu falei, não como eu estou dentro disso daí, né? Aí como é que foi? Ele acordou de noite assim e escutava barulho na garagem. A mulher, né? Escutava barulho. Cutucava ele, acorda e tal, não sei o quê. Bom, levantou 2 vezes, foi olhar, não tinha nada, não tinha ninguém e tal. Quando chegou de manhã, ele foi olhar e o carro estava encostado assim, na esteira que eles guardavam na garagem, e a esteira meio caída assim. E depois é que ele foi atinar com o que aconteceu. Ele andou fazendo uns concertos no carro e ele tem o costume de deixar o carro engatado. E o carro estava disparando a partida. E o carro, ele ameaçava de pegar, como ele estava engatado, já tentou ligar o carro engatado? O carro vai de soquinho. Vocês que estão aí começando na vida de motorista, nunca deixe o carro engatado, porque você vai ligar e ele vai fazer assim, ó, vai dar um pouquinho, vai dar aquela batidinha. E é isso que estava acontecendo. Aí qual foi a jogada dos caras? Não,
pastor chamar um exorcista lá para exorcizar o carro, né? Pastor Daniel, você vai ser um exorcista. Eu falei, todo bom, eu sou um exorcista, né? Aí nós fizeram a sketch, imitando, né? Quando chegou pelo meio da sketch, o pastor já estava roxo de tanto rir, porque ele percebeu que a brincadeira era com ele, né? E aí eu sentei, eu não fiquei lá fazendo os atores, eu fiquei sentado junto com o pessoal assistindo, né? Aí a gente combinou como que ia fazer, né? Aí ela pegou assim, a que estava fazendo o papel da esposa, pegou assim, eu vou ter que ligar pro serviço de exorcismo e tal, né? Ela ligou, aí tem exorcismo, aí eu atendi lá atrás. Temos plantão 24 horas, qual é o problema? Não, o problema é muito estranho, é o carro e tal, não sei o quê. Ok, eu já estou indo e tal, né? Aí eu cheguei lá e falei assim, mas o que está acontecendo? O carro ameaçou, fez de novo. Porque eles pegaram um bercinho assim que tinha lá no salão, sacudiam, fizeram tudo certinho, né? Aí eu falei assim, já sei, isso é um caso de possessão automobilística. Sai desse carro que não te pertence, né? E foi aquela gargalhada, né? Agora, demônios não possuem automóveis, que eu saiba, né? Nunca ouvi falar sobre isso, né? Mas eles possuem pessoas, possuem animais, né? Eles podem fazer coisas desse tipo, podem fazer coisas terríveis mesmo, né? O que mais? Assim, os filhos de Seva, né? O Seva, Atos 19, versículo 16. Falou que o camarada de cachaça não faz efeito. Você passa de uma forma, pega de uma forma que assim. Boa pergunta, né? Não faz efeito, boa pergunta, né? Não sei se. Mas acho que. Não sei, eu já ouvi pessoas dizer, não fica com bafo. Já ouvi alguém dizer isso. Não sei onde foi que eu ouvi. Eu não tive essa experiência. Mas é do carro, Mas boa pergunta, né? De repente o cara está com possessão lá para tomar as cachaças dele lá, que não dá nada. Atos 19, 16. Pode ler. Esse texto é muito engraçado. Pelo menos eu acho. Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Ou seja, o cara possesso bateu em todo mundo, ele bateu numa turma inteira lá. Agora, você sabe do contexto aqui? Tinha um pessoal, uns judeus lá, que viam que Paulo expulsava demônios. Aí eles viram o cara endemoniado. Olha, está endemoniado, isso é demônio. Aí o que eles falaram para o demônio? Olha, em nome de Jesus, de Paulo, né? Saia desse corpo. O demônio vira para ele e fala, olha, eu sei quem é Jesus, eu sei quem é Paulo, mas você eu não conheço não, vou te dar um pau. Agora não, essa vou te dar um pau é por minha conta, tá, gente? Lê para nós. Um dia o espírito maligno lhe respondeu, Jesus, eu conheço, Paulo, eu sei quem é, mas vocês quem são? Então voou para cima deles. Rapaz, você não sabe nem o que você está falando, você vai apanhar agora. Você vai deixar de ser besta, né? Aliás, você não, vocês, né? Vocês todos vão apanhar agora. E voou para cima, botou todo mundo para correr lá. Então, às vezes a Bíblia tem cenas assim, né? Que são bem interessantes, né? Que mais? Inteligência. Não são oniscientes, mas têm grande inteligência, conhecimento e astúcia. Isso. Esse é um ponto importante. Esse é um ponto muitas vezes esquecido. E a gente não pode esquecer disso daí, né? O nosso inimigo, ele é alguém não só inteligente, mas muito inteligente. Muito inteligente. Ele não foi destituído da sua inteligência. É uma inteligência voltada para o mal, 100%, sim, mas isso não diminuiu a sua capacidade de raciocínio, ser uma capacidade de alguém extremamente inteligente. Vamos ver alguns textos aí.
Marcos 1:24. Vocês já estão lá, né? Já está lá. Pode ler? Queres conosco, Jesus de Nazaré, vieste para nos destruir, sei quem tu és, o Santo de Deus. Isso. Aliás, o texto que a gente leu em Atos também concorda com esse texto, né? Os demônios conhecem Jesus, eles têm plena noção de quem é Jesus. Não são alheios, não são alienados disso. Mateus 8:29. Pertinho aí. Pode ler? Então eles gritaram, tu queres conosco, Filho de Deus, vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo. Isso. Nós temos um problema, entre aspas, um problema de texto aqui. Qual é o contexto desse texto de Mateus que você leu aí? Em que lugar Jesus está? Oi? Em Gerasa. Um fala que é 2, outro fala que é Isso. O texto de Marcos fala que era um homem possesso. Aqui são 2 homens possessos. A questão... O texto de Marcos vai um pouquinho além depois, conta a história daquele né? Isso, exatamente. A questão é que o enfoque para um dos evangelistas, o que interessa é contar a história daquele homem. Nenhum momento o texto está dizendo assim, só tem um homem ali. Às vezes a gente é bom você entender sempre a gente tem que lembrar o seguinte: imagine que nós todos estamos aqui. E aí você vai chegar na tua casa e vai escrever como foi o dia da noite de hoje lá, né? Muito bem, o pastor contou piadinha, foi engraçadinho e tal, não sei o quê. O outro vai dizer, não, o Zé estava filmando. O outro vai dizer assim, o pastor falou e o Zé estava filmando. Tá, mas o Zé não estava? O pastor, não, estava os dois. Aquilo quis contar de um jeito, o outro contou de outro. Então, só para a gente entender, essa é a forma da gente perceber o que está acontecendo aqui. E vai ter muita gente incrédula, principalmente ateus, que às vezes dão aquela sapecadinha na Bíblia e gostam dessas coisas, gostam muito dessas coisas. Ah, olha aqui, a Bíblia tem erro. A Bíblia não tem erro. A Bíblia não tem erro. A Bíblia pode não ter precisão nas coisas que as pessoas imaginam que a Bíblia deveria ter precisão. A Bíblia não se propõe a ser um livro científico, mas ela não tem erro. Não é por conta disso que ela tem erros. Uma coisa diferente da outra. Bom, a gente já falou sobre Bíblia, né? 2 Coríntios 2, versículos 10 e 11. Alguém pode ler? Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Olha que texto interessante, né? Aqui Paulo está falando daquela pessoa que havia causado grandes problemas ali, mas Paulo diz, eu já perdoei e vocês devem perdoar também. E ele dá um motivo a mais para esse perdão, além de perdão ser uma ordem bíblica, claro. Paulo dá uma razão a mais para que Satanás não faça o quê? Oi? Não prevaleça, não leve vantagem. Como é que Satanás poderia levar vantagem numa situação dessas aqui? Veja, você tem o perdão e a recusa em dar o perdão. É isso. É isso. Paulo diz, perdoa. Ele tinha dado a ordem para excluir da comunhão. Isso. Agora foi Houve restaurado. arrependimento, houve Foi restauração. restaurado e ele está dizendo que eles devem perdoar
Satanás tem a ver com isso? Não eram interessados em causar divisão. Façam a coisa certa, porque senão ele vai se aproveitar disso. Porque nós não ignoramos, olha o que Paulo está dizendo, nós não ignoramos as suas intenções. Ele tem intenções. Ele não é isso é uma coisa irritante da gente ver, né? As cenas de exorcismo. Quem é você? Parece vamos dizer assim, a pessoa mais idiota do mundo, você idiotiza mais e mais e mais, é aquilo ali. Será que ele é idiota assim ou ele se faz idiota? O que vocês acham? Você acha que o diabo é um idiotinha e fica ali, não sabe nem falar, não sabe nem articular direito, né? Não é nada disso, né? E ele tem intenções conhecidas, e aqui dá para a gente entender que intenções são essas, como o Zé disse, as intenções dele são no sentido de causar confusão. Ele vai minar relacionamentos, ele vai minar a paz, ele vai minar a harmonia, ele vai minar o bom entendimento. Dá espaço para ele, para você ver. Então Paulo está dizendo, não dê espaço para ele, porque a gente já sabe qual que é a dele. Bom, está dizendo para a nossa linguagem de hoje, né? A gente já sabe qual que é a dele, então dê espaço. Dê espaço para esse cara aí não, né? Ok. Efésios 6:11. Texto bem conhecido. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Isso. Aí falando da armadura, eu quis colocar, isso aqui eu acrescentei porque para você guardar essa palavrinha que eu achei tão interessante. Ciladas aqui no original é metodeia, da onde veio a nossa palavra método no português. Método. Sabe o que é um método? É alguém que tem uma agenda. Ele tem um planejamento. Como é que eu faço o Adriano tropeçar? Vou olhar bem esse cara, ele não me vê mesmo, né? Mas eu vejo ele. Estou aqui. Ele arma. Então, armar ciladas é fazer uma armadilha com extrema metodologia. A armadilha não é que ele põe lá o pé, né? Você está andando, hoje o diabo me passou o pé quebrado, eu torci o pé hoje, foi o diabo. Ele pode fazer isso, mas isso é muito pouco para o ministério dele. O ministério dele é muito além disso. O diabo tem ministério? Eu estou falando coisa. Estou falando uma bobagem? Não, né? O diabo tem ministérios. Ministério do mal. E que ministério? Ele leva muito a sério isso. Para empenhar. O que mais? Sua presença. Eles não são infinitos, mas limitados. Apesar de seu grande número dar a impressão que são onipresentes, isso não é verdade, pois cada um ocupa apenas um lugar de cada vez. Isso. Jó, capítulo 1, versículo 7. Isso. O Senhor perguntou a Satanás, de onde você veio?
Satanás respondeu ao Senhor: primeiro o buraco da terra e andar por ela. Isso. Ou seja, Satanás estava num lugar, agora ele está no outro, né? Ele perambula, ele anda, ele não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Mateus 8, 31 e 32. Já a gente comenta isso aí. Mateus 8, 31 e 32. Pode ler? Mateus 8, 31 e 32. Os demônios imploravam a Jesus: se nos expulsa, manda-nos entrar naquela manada de porcos. Isso. E como eles eram muitos, precisava de muitos porcos. Oi? Desculpa. E ele lhes disse: vão. E eles saíram e entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e morreu afogado. Isso. Então a gente vê aí muitos demônios, muitos porcos, né? As pessoas se impressionam muitas vezes com a ação do inimigo. E o que acontece? Via de regra, as pessoas não atribuem isso ao diabo. Mas não atribuem isso ao diabo. Então, por exemplo, a pessoa vai numa cartomante. Você vai numa cartomante. Cartomante é uma pessoa usada pelo diabo. Ela está ali para levar a pessoa para caminhos, né? E muitas vezes ela fala de coisas da vida da pessoa, não fala? Tem aquelas que não falam nada, né? Mas tem aquelas que elas ganham o pessoal exatamente nesse sentido. Vamos pegar um outro exemplo. Chico Xavier. Você vai dar problema na internet depois. Chico Xavier, ou os sucessores dele, outros que fazem a mesma coisa. A pessoa vai lá, recebe uma cartinha. A pessoa vai lá e morreu o filho. A pessoa está profundamente abalada com a morte do filho. Vai lá e procura o médico. Aí depois de um tempo ela é avisada: chegou a correspondência lá. Chegou o e-mail do além lá, né? Aí ela vai, recebe a cartinha. Olha, isso aqui foi o seu filho que mandou. E aí a pessoa bate o olho já, fica profundamente abalada. Por quê? A letra é a mesma. As informações, as mais íntimas, o apelido que só usava em casa, aquele fato que só aconteceu. Aliás, o filme Ghost tem uma cena, né? Tem uma cena assim, né? Ali era um pouquinho diferente, né? Um pouquinho diferente. E aí as pessoas pensam: mas será? Como é que pode isso? Né? O que acontece é que existe uma rede do mal aí. São muitos e muitos e muitos. E um transmite a informação do outro de tal forma. E eles trabalham, por isso que eu estou falando que é um ministério. Eles trabalham, eles têm um ministério muito ativo no sentido de enganar as pessoas. Quanto mais as pessoas estiverem envolvidas com adivinhações, coisa do futuro, e ocultismo, e o recado do morto, e mais não sei o que, e vai lá na mata e oferece não sei o que. Quanto mais as pessoas estiverem envolvidas com isso, mais longe elas estão da onde? Da cruz, do Evangelho. Longe da verdade. Então é óbvio que ele vai se empenhar, e vai se empenhar muito, e vai ludibriar as pessoas. E as pessoas, isso é uma arma que pega as pessoas. Agora, e nas igrejas? Isso a gente vai ver depois. A gente vai ver semana que vem, né? Por quê? Porque ele semeia também a falsa doutrina. A falsa doutrina. Aonde? Lá fora? Não, lá fora
Lá fora tem falsa doutrina, lá fora tem a doutrina que já é ruim, né? Ele vai semear dentro da igreja. Ele vai semear dentro da igreja, falsa doutrina, né? Muito bom. Hoje a gente começou mais cedo, vamos terminar também, né? Senão a gente já estende muito aqui. Então nós começamos um pouquinho mais cedo, a gente conclui e a semana que vem a gente prossegue. Esse rapaz que está trabalhando em casa, ele foi de religião, assim, era mais santo, tá? E ele estava falando para nós, sábado, a gente estava conversando e ele disse que o diabo revela também coisas, ele se revelava coisas também. Tem coisas que tu chuta, assim, mas tem coisas que é como se estivesse falando do teu ouvido. Eu recebia revelação de coisas que eu falava, as pessoas falam de boca aberta. Ele disse, hoje eu sei que era o diabo que fazia isso. Hoje ele sabe. Hoje ele é cometido, né? Ele achava que ele estava recebendo uma informação. Sim, as pessoas se encantam com isso. Quem recebe a informação fica contente, porque ficou sabendo de uma coisa privilegiada. E a pessoa que é o revelador? Esse aí é um guru, esse aí, eu sou muito importante, eu tenho dom, sou escolhido. Eles chamam isso de dom, inclusive, né? Você tem um dom. E é muito comum. Como é que o diabo faz com as pessoas? Por isso que eu digo que esse negócio de pesadelo, de coisa assim, é complicado. Eu já ouvi alguns testemunhos, eu gosto de prestar atenção, as pessoas que estão nessa vida aí, né? E normalmente é assim, quando eu era criança, eu costumava ver vultos. Quando eu era criança, aí acontecia tal coisa. E não sei o que, até que um dia, né? Então o que acontece? O diabo ele vai cercando, né? Estou falando do incrédulo, né? Ele vai cercando. A hora que ele vê que a pessoa está propensa a acreditar em determinada coisa, ele joga o bife, vamos dizer assim, né? Ele joga aquilo que a pessoa, ele sabe que a pessoa vai abocanhar. Então é bem complicado. Algumas pessoas realmente vivem escravizadas. Muito bom, a gente tem aí muitas doutrinas e muitas coisas que falam sobre demônios. A gente pode ter um bom discernimento sobre isso. E a gente, o nome de Satã, eu já falei aqui, de onde vem Satanás, quer dizer inimigo, quer dizer adversário, o nome hebraico que foi dado a Satanás. Se você fosse falar no português, seria simplesmente o inimigo, o adversário. Por que Deus deu esse nome para ele? Porque ele é realmente inimigo. Então a gente tem que pensar como Paulo, né? Olha, nós não devemos ignorar as suas intenções. As intenções dele estão reveladas na palavra de Deus, né? Então, o que a gente pode conhecer, eu sempre gosto de falar isso, né? A Bíblia não fala muito de diabo, de Satanás, em comparação com tantos outros assuntos, né? Então, também não é para a gente gastar tanto tempo falando disso. Mas aquilo que a Bíblia fala é para o nosso entendimento e para a nossa boa vida com Deus, né? Para o nosso bom relacionamento com Deus. Que a gente pense nas palavras de Paulo, né? Que a gente viver de tal forma que a gente não dê de bandeja para o inimigo, né? Não entregue para o adversário o jogo, né? Entregue a gente já coloca lá na boca dele, né? Não, a gente tem que lutar, mas lutar no sentido correto, no sentido que a palavra nos diz, resistir. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por hoje temos uma vida que o Senhor transformou e continua transformando, e especialmente hoje falando de demônios, falando de Satanás, uma vida livre do domínio de Satanás. Hoje ele não é o nosso Senhor mais. Hoje ele não dita as nossas ações. E nós temos gratidão, Pai. Nós queremos agradecer ao Senhor por isso. Que sabemos que estamos livres
do pleno domínio de Satanás, como éramos no passado dominados por ele. E te agradecemos também, Senhor, porque o Senhor revela na tua palavra aquilo que é necessário para o nosso entendimento acerca da natureza de Satanás e de seus demônios, do seu modo de agir, das suas estratégias e da maneira como nós devemos nos portar para que ele não alcance vantagem, para que ele não nos derrote. Muito obrigado por esses privilégios. Pai, o Senhor conhece as nossas fraquezas, as nossas limitações, e nós te pedimos que o Senhor nos ajude a sermos vigilantes e nos dá forças para resistirmos e sabermos que as nossas próprias forças são poucas e os nossos recursos são muito limitados. Isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.